Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Exec Driver Podcast. Eu sou o Gustavo Gomes, mais conhecido como Gus, motorista profissional na cidade de São Paulo, atuo no transporte executivo e é um imenso prazer apresentar esse projeto que tem o propósito de agregar valor a todos os profissionais que enfrentam aí as ruas pelo Brasil. E o meu primeiro convidado de hoje é uma honra imensa tê-lo aqui comigo. Mãe, 3 filhos, viúva. Iniciou como motorista profissional diante de uma dificuldade e hoje faz sucesso na internet, agregando valor para quem a segue e inspirando diariamente. Senhoras e senhores, tenho o prazer de apresentar Andréa Ribeiro, Fênix nas Pistas. Seja bem-vinda. A honra é toda minha, primeiramente, né? Que responsabilidade estar aqui no seu primeiro programa. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigada pelo convite. E uau, que responsa. Andréa, vou ser bem honesto. Obrigado. Eu fiquei meio receoso assim, de saber se você ia ou não, mas obrigado por abraçar essa ideia, esse primeiro episódio, sabe? E foi como eu te falei, o ponto aqui é a gente conseguir agregar valor, porque desde que eu comecei na internet, levei a sério a produção de conteúdo, eu recebo milhares de pessoas todos os dias com as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas, os receios, e a gente passou por isso lá atrás. Então, o Gustavo do passado, eu queria ter tido o Gustavo de agora, que está fazendo isso por essas pessoas que lá atrás a gente não teve, correto? Exatamente. Bom, primeiramente, olá a todos vocês. Eu sou Andréa Ribeiro, então, apresentada pelo Gus, motorista profissional desde 2016, né? Eu venho do comércio e quando eu fiquei viúva, não quis continuar, né, com essa atividade. Parei tudo e a pergunta que eu me fiz naquela época foi: o que vai ser da minha vida agora? Como que eu vou recomeçar a minha vida? Tenho 3 pequenos aqui que dependem de mim. E aí surgiu a oportunidade. A Uber fazia 1 ano que estava em São Paulo. Tudo era mato, né? Tudo era mato. Tudo era novo. E aí eu falei, vou fazer Uber? Será? Né? Ainda tinha aquelas encrencas, né? Acho que esse era o maior risco, né? O medo era grande, o medo de você né? sair para trabalhar e apanhar na rua, de repente. Deus me livre. Sim. E aí eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa para fazer girar aqui, né? E aí me cadastrei no aplicativo, demorei ainda... Depois que estava tudo pronto, eu acho que eu demorei umas 2, 3 semanas para ligar o aplicativo. Eu tinha medo. Entendo. Então vamos criar aqui uma linha de raciocínio. Que ano que você começou? 2016. 2016, ok. Vamos lá. Como é que foi esse ano? Esse primeiro ano de adaptação? Jogo rápido. O começo foi... Bom, foi um grande desafio, né? Eu sempre gostei muito de dirigir, mas quando você começa a dirigir profissionalmente é diferente, né? Você tem que ter ali um comportamento ali, falar, eu estou prestando um serviço. E tinha o medo, né? Falar, meu Deus, vou andar com um estranho no meu carro, como vai ser? Até tem um ponto importante por você ser mulher. Exatamente, preocupação grande, né? E vamos lembrar que hoje está tudo fácil, hoje tem as câmeras veiculares, tem aplicativos que te ajudam com isso. Tem informação na ponta mas quando eu comecei, não tinha nada, não tinha nem informação do aplicativo para onde íamos. A gente não sabia para onde ia. Nada, não tinha nada. A gente só sabia que era um nome de uma pessoa, homem ou mulher, e que você ia buscar no endereço X. Era isso. Você não e tinha era Deus tempo dará de ver. o restante. Era muito, muito. Não, mas não aceitava dinheiro naquela época. Então, era só cartão. Era um pouco mais segura, né? Um pouco mais segura, enfim. Tomei coragem e fui fazer minha primeira viagem. Lembro direitinho dela. Foi um adolescente. Sério? Uma viagem curta. Tremia assim. Falei, respira, Andréia. E foi super tranquilo. Pescocinho? Foi um pescocinho. Foi um pescocinho. Eu nem sabia que era esse termo, mas foi um pescocinho. A gente vai aprendendo, né, no dia a dia. Exatamente. E naquela época a gente não tinha nenhuma informação. O que te agregou no seu conhecimento para o trabalho não ter informações e você teve que ter ali tomadas de ações para as dificuldades? Quando eu comecei, já me colocaram... a pessoa que me indicou para fazer o aplicativo já tinha um grupo de motoristas.
E aí ela me colocou nesse grupo, que foi essencial. E era uma coisa que eu sempre falei, você tem que ter ali um acompanhamento para iniciar, para pegar dicas, porque senão você vai muito inocente no negócio. E o trabalho não é brincadeira. Com certeza. Né? Então, esse grupo me ajudou muito no começo, me dava dicas de onde ficar, e um ficava monitorando o outro, né? Porque pelo WhatsApp a gente colocava... A localização em tempo real. Tinha outras mulheres? Tinha... Era eu e mais 2 mulheres que tinha nesse grupo. Qual era o seu primeiro veículo? Eu iniciei esse trabalho com uma Livina, que é uma coisa que eu gosto de falar muito. Eu tinha um carro, acabei trocando, e aí eu já estava na ideia de fazer o aplicativo, e eu sempre fui assim, de pesquisar, né, de entender o que é esse trabalho, o que ele me oferece. E aí eu falei, bom, então eu vou querer um carro. Na época o Black não dava para comprar, né, que eram preços mais elevados. Eu falei, mas eu vou pegar um carro que atenda pelo menos, na época era o X e o Select. Não era a Livina pegava o Bag também. E o Bag, em São Paulo. É que o Bag não é todo o Brasil, né, mas em São Paulo. Em São Paulo. Então eu peguei um carro que me atenderia em 3 categorias, e isso fez toda a diferença. Né, porque... A sua era 1.6 ou 1.8? A minha era 1.6 manual, gente. Eu comecei com carro manual. Vocês me veem hoje, mas eu sofri, viu? A gente diferencia motorista raiz dos novatos por isso. Quando você tem hoje um automático, você pega o manual, você dirige como se fosse normal. Sim, mais ou menos. A gente esquece, às vezes, na hora que pisa no freio, pisar na embreagem. Esquece de pisar. Põe o carro, vai parar. Mas, assim, tudo foi estudado, né? Eu queria saber, assim, no aeroporto, como que eu vou chegar no aeroporto? Por onde eu entro? Onde é o embarque? Onde é o desembarque? Eu queria saber dessas informações antes, para não parecer... Que você é uma amadora. Amadora para o passageiro. Perfeito. Eu sempre tive essa preocupação. E vale lembrar, naquela época tinha um adendo. A questão, o perigo de você ser agredido por um taxista. Exatamente. Que eu já fui fechada, na época, em hotel por taxista. Ele me fechou e não deixava eu sair. Mas eu sou um pouco brava, então... Tá, Livina 2016. Aí, o que ela te agregou no trabalho mesmo ali? Com a Livina, bom, ela era espetacular. Ela não era gastona, que era um ponto importante. Motor 1.616 era um motor eficiente. Bem ok, assim, né? E eu fazia as 3 categorias. Então, foi... Na verdade, quando eu comecei, eu até falei errado. Era X e Bag. Depois entrou o Select. Ainda demorou um tempinho para entrar o Select. Então, eu tinha ali 3 categorias que não fazia com que eu não ficasse parada. E você não conhecia São Paulo, né? Não, mas aí, claro, fui lá pedir dicas para o grupo de apoio. Claro. E aí abri o Google Maps e ficava mapeando a cidade mentalmente... para eu saber se eu poderia ir. Lembrando que eu não sabia para onde eu ia, tá? Então, eu tinha que saber se, vamos supor, se eu ia para o Morumbi, aonde está aquele local que não é legal ficar passando, entende? Paraisópolis. Então, esse era o meu medo também. Eu tinha que saber o caminho a fazer. Então, eu tinha mais ou menos na cabeça por onde ia, assim, né? Certo. E na época você pensava já em particular, algo assim? Ou surgiram oportunidades? Totalmente crua. Levou um tempo, né? Eu entrei, claro, com uma postura profissional, que eu acho que naquela época tinha um pouco mais disso. Né? As pessoas que entravam para fazer o aplicativo tinham uma mentalidade de estar ali, sim, prestando um serviço bom. Né? Mas detalhe, porque... as plataformas ofereciam também. Você ganhava mais. E tinha mais promoções. Você tinha um incentivo maior. Tinha. O ser humano ele é movido a resultado. Sim, mas eu não concordo com a fala de que hoje, por exemplo, pela tarifa estar defasada, você não prestar um bom serviço. Não. Eu não concordo com isso. Também não concordo. Eu acho que a partir do momento que você está ali, você tem que dar o seu melhor. E eu sempre falo que as oportunidades surgem onde você menos espera. Você tem que estar preparado. Enfim... Mas a gente pode se aprofundar nisso. Não, a gente vai se aprofundar. Porque é polêmico, né? Não, é polêmico, mas eu falo muito disso, mas as pessoas não entendem. Né? Falar, como? Eu estou sem carro, você sabe, né? Sim. Caiu quando foi 12 de março, aquela
chuva toda aqui em São Paulo, uma árvore se desprendeu e galhos entraram no meu carro. Então, eu estou sem carro, né? E aí fiz uso do aplicativo para ir buscar um outro carro. Meu Deus, a hora que eu entrei no carro, eu falei, que é isso? Eu vi aqueles stories, eu falei, meu Deus do céu, que é isso? E Olha, aquilo ali ainda tava... Tava Ok, ok, tem né? cara pior ainda. Seria legal se tivesse o vídeo aqui para mostrar, Total, né? nossa, é Mas verdade, né? não pensamos nisso. Mas, assim, o carro imundo, eu fiquei com medo, eu não sabia... Eu sentei e fiquei ali, né? Eu não posso me apoiar aqui que vai sujar. Enfim, horrível. Nossa, e aí ainda horrível. você pensa, pô, põe o cinto ou me sujo? Minha segurança ou minha roupa? Foi muito isso. E aí você fala, como assim? Culpa da plataforma... Total. Culpa da plataforma e, assim, eu acho que da pandemia para cá piorou muito o serviço, porque entrou muita gente que não sabe o que está fazendo, que não está nem aí, que joga a culpa na tarifa. Que é ruim, que fique claro aqui, a tarifa Tarefa é horrível. Porém, a tarefa é ruim, só que tem um ponto que as pessoas não prestam atenção. Qualquer coisa que a gente for fazer, atuar em qualquer área, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento e ir atrás. E as plataformas que eu percebi, elas... Hoje, a tela de que toca lá a corrida tem várias informações. Na nossa época não era assim. E daquela época pra cá, a tecnologia avançou, todo mundo teve mais tempo de tela, todo mundo começou a ser mais impaciente em relação a informações. E qual que é a primeira informação que, quando toca, você olha na tela? Não é o valor? Então, é um misto de tudo. Assim, você olha o valor, mas o valor, ele te engana. Não, sim, então, exato. exato. Se você olhar o valor, né? Esse é o ponto da plataforma. Elas Por isso que querem tá que você grande vê o o valor. valor. Sim, por isso que é o maior. É. Porque ela quer ver o valor e a pessoa fala, opa, 50, eu vou. Só que aí você vai ver depois lá o tempo, 2 horas. Aqui falando de São Paulo, tá? Um exemplo. Exatamente. Mas esse é o ponto. Aí são várias informações. Naquela tela tem avaliação, tem tempo para buscar, quilômetro, a distância que a pessoa está de você, tem o valor, tem a distância da corrida e o tempo da corrida. São muitas informações para você ler o que ali em 8 segundos, em 7. E eu ainda reforço que tem o radar, tem aquele radar que dificulta mais ainda Radar você ver péssimo. as informações, entende? Então, a pessoa que está entrando hoje nos aplicativos ela tem que ter a noção. Se ela não for atrás do conhecimento para entender, pelo menos isso é o que eu acho, é a minha opinião. A cidade e ela se perguntar, eu tenho perfil para lidar com o público? Acho que esse é o princípio para tomar a Sim. decisão de fazer isso, de trabalhar com o público, entende? Exatamente. Porque a nossa profissão, ela é muito estressante. Ela é muito estressante. Você tem a responsabilidade de carregar uma pessoa do ponto A ao ponto B e você tem que lidar com o trânsito, com as adversidades do trânsito, você tem que dirigir por você, pelo próximo, você tem que estar ali conversando com uma pessoa. É cada absurdo que eu vejo na internet que eu falo, meu Deus, eu faço o mesmo trabalho porque eu não tenho esses problemas. Até no aplicativo. Exatamente. Quando eu pego e rodo, eu não tenho problema nenhum, entende? E isso acaba dificultando muito para as pessoas. Elas não entendem que se ela não tiver ali esse conhecimento básico, não vai funcionar, entende? Mas agora voltando, vamos voltar para nossa... Lá do começo, né? Você tinha perguntado da motivação. Exato. Por que o eu motivo. entrei. Perfeito. Bom, meus filhos, primeiramente. Precisava fazer a roda girar Sustentar, pelos né? meus Com filhos, certeza. né? E aí eu entrei, mas como eu falei, eu fui buscar informação. Quando eu contei isso a primeira vez, que eu fui no aeroporto eu peguei o carro, fui até o aeroporto, que eu queria conhecer as entradas e tal, as pessoas, algumas, riram, né? Nossa, para que isso? Porque eu gosto de parecer profissional. Antes de ser, você tem que parecer, né? Então, mas você está fazendo aplicativo. Eu já me vestia bem naquela época, sabe? Sempre com uma roupa... Mas vestia bem para você. Primeiramente. Apresentável, né? Isso. E porque, assim, eu sempre acreditei, assim, aí você começa a se sentir mais segura, tá ali conversando com pessoas, você fica mais solta, já domina o trabalho, já sabe como funciona. E eu acho que sempre surgem oportunidades na conversa para você prestar um atendimento. Principalmente, por exemplo, para mim que sou mulher,
mulheres sempre perguntam, você atende se eu te chamar? Naquela época, quando eu comecei, a gente tinha um medo. Tinha, né? Tinha um medo de fazer isso, então a gente não dava cartão nem pensar, assim, né? Eu nunca dei cartão, mas depois que eu fui perdendo o medo, aí quando eu senti uma segurança... Fez o primeiro milheiro. Aí eu dava o telefone. Eu não Boa. dava o cartão, não. Mas eu acho que tudo que você se propõe a fazer, você tem que ter um entendimento ali. Não é você acordar de manhã, vou ligar o carro, vou sair na rua, ligo o aplicativo, vou para perto do metrô, vou sei lá para onde que... E fica rodando sem ter um propósito, sabe? Então, você tem que entender, assim, eu estou aqui hoje fazendo esse trabalho. O que eu posso extrair desse trabalho? Eu tenho uma analogia muito boa para isso. Aceita uma viagem no seu aplicativo e tenta fazer ela sem o Waze. Vamos ver se você consegue finalizar ela. Para pra pensar. Por que a pessoa tá fazendo aquilo? Vai pra onde? Pra ficar aceitando, aí estressa, aí briga. E a gente somos o lado mais fraco da corda. As plataformas saem banindo todo mundo aí a rodo. Eu sou exemplo disso. Eu fui banido da Uber há 2 anos atrás por conta de um falso reporte e até hoje. Mas graças a Deus... Pra mim foi muito bom isso, porque eu me superei, sem dúvida. Diante dessa dificuldade eu sofri, foi em 2023. Em 2023 eu sofri muito, pensei em desistir. Mas aí eu consegui dar a volta por cima. Trabalhei naquele ano desanimado, desmotivado, chorando. Nossa, foi difícil. Porque eu tinha um plano, mas, enfim, é complicado. Porque você... a plataforma ela te dá a oportunidade de você fazer um dinheiro rápido, se você souber trabalhar. Uhum. Né? Então, eu, quando comecei a entender isso, né, que no começo eu comecei fazendo ali, eu estou fazendo aplicativo. Depois eu comecei a entender que eu poderia extrair muito mais daquilo que eu estava fazendo. Né? Então, você começa a agir de uma forma... diferente, né? Você tem ali um propósito, né? No caso. E aí, assim, fui seguindo as dicas. Tinha minhas áreas de preferência. Eu não gostava de trabalhar nos bairros. Então, eu sempre ia... Centro expandido. Centro, não. Também não gosto. Mas eu sempre gostei, assim, Jardins, Itaim... Quando eu falo centro expandido, eu não coloco centro também, não. Centro velho. Eu gostava de estar nos bairros bons para trabalhar. Sempre foi o meu gol também. Porque objetivo. Você fazia viagens boas, você também tinha a questão do horário. Você tem que saber ali que se você vai pegar um trânsito, horário de pico, é bom de trabalhar, mas você tem que saber trabalhar no pico ali, porque senão você perde dinheiro. O trânsito aqui de São Paulo não tá brincadeira. Aproveitando esse gancho do início, quanto tempo você levou para adaptar e criar uma rotina sólida que você falou, pô, isso aqui tá girando. Pô, acertei minha rotina aqui com meus filhos, com a minha casa, com as minhas demandas e com o trabalho. Então, o aplicativo ele foi uma solução para mim, para sair daquela loucura toda que eu tava, né? Porque aí eu fechei a loja, né? Tinha o comércio, fechei a loja. E aí eu falei, vou fazer o aplicativo. E aí, quando a gente trabalha por conta, uma das grandes dificuldades é você colocar uma regra clara para o seu trabalho. A disciplina, né? Porque você trabalha por conta, você dá uma soltada ali, né? Você é seu próprio chefe. chefe. E aí é um problema isso. Então, eu deixava os meus filhos na escola. Fiquei muito tempo fazendo isso. Então, eu deixava eles de manhã na escola, ligava o aplicativo. Claro. Viagem, claro, sempre para ir para o outro lado. Eu moro na Zona Norte, pegava sempre viagens para os Jardins, para o Itaim, para aqueles lados. Às 7 da manhã, 1 hora, no mínimo. Não tinha informação, gente. Então, você ia, né? E aí eu já ficava ali posicionada e trabalhava muitas vezes o dia inteiro, que eu tinha minha mãe que me ajudava. Então, ela buscava eles na escola e eu ficava o dia todo na rua. Voltava à noite para casa. Fiquei muito tempo fazendo isso. Aí, cansei. Falei, chega dessa vida de sair cedo. Então, eu optava por pegar o horário da tarde, do pico. Então, às vezes eu saía no meio da manhã, ou às vezes eu buscava meus filhos, almoçava com eles e saía para trabalhar. E aí era a rotina, assim, né? Muitas vezes entrava na madrugada, quando eu
me sentia mais... Você chegou a trabalhar na madrugada? Trabalhei. Não todos os dias, mas às vezes eu pegava assim, sexta para sábado, sábado para domingo, eu entrava na madrugada, sim. Então, já tinha passado pela adaptação ali, Já. cansou da rotina, aí... Porque você pega o pico da manhã e o pico da tarde, você não aguenta isso a longo prazo. É muito cansativo. E aí fala, vou descansar no meio da manhã. Para mim não funciona, porque eu sempre ficava em bairros mais distantes. Então, até eu ir para casa, descansar, e aí já tinha que sair. Você perdia muito tempo, não rendia. Esse é um ponto interessante de falar da realidade de São Paulo. Para você que não sabe, que é de fora, pra gente, eu moro em Guarulhos, ela na Zona Norte. Estamos próximos, tecnicamente. Mas a gente precisa se programar. Pelo menos eu, quando eu tenho que chegar em casa às 9, eu tinha que começar a me planejar para vir embora às 6 horas da tarde, para eu conseguir chegar em Guarulhos com corrida. 3 horas antes para destinar e ir esperando. Entende? E se eu fosse em corrida, é 1h30 pelo menos, dependendo do horário que eu saio, entende? E essa é uma particularidade de São Paulo que ninguém entende. Todo mundo fala, São Paulo ganha muito dinheiro. Se ganha dinheiro, mas também se gasta. Porque aqui a gente paga com o tempo. O tempo aqui é a moeda que vale em São Paulo. Entende? Destinar. Então, lembra, esse começo não tinha nem destino. Nem tinha, nossa. Tu Gente, é mais raiz que eu. Eu comecei no final de 2017. Esse começo. Porque eu entrei já logo no início do X. Sim. Foi quando saiu o X, né? Então, eu entrei logo no início do X. 3 meses depois, abriu para dinheiro, que aí eu sofri a primeira emboscada, hein? O que aconteceu? Aconteceu. Emboscada. Eu falo que é uma... Eu já falei tanto, porque abrir dinheiro. Hoje todo mundo tem cartão, hoje tem o Pix, hoje você pode comprar antes. Você vai lá na plataforma, paga antes, faz o Pix antes. E deixa uma carteira ali. Tem jeito para tudo, mas... né? E aí, logo que abriu o dinheiro, era uma adolescente, nunca vou esquecer, e uma senhora. Eu peguei elas perto do metrô Tucuruvi. Por isso que eu parei, depois disso, parei de metrô. Nunca, não. Só Arapuca. Porque metrô, a pessoa vai de metrô até tal lugar, e aí, para ela não pegar o ônibus para subir lá para o bairro dela, bairro adentro, ela chamava um Uber, que virou uma facilidade, né? Porque aí ficou um acesso mais fácil. E aí entrou uma moça e uma senhora, a hora que eu iniciei a viagem, descobri para onde ia. Eu falei, que raio de lugar é esse que eu vou, né? Não sei, porque tem coisas que despertam na gente. O feeling é muito... Sentir, né? Eu não sei, eu não senti uma coisa boa quando as duas entraram no carro. E aí eu fui indo, tal, aí estava numa avenida Antonella de Messina. Você conhece essa rua? Quem é da Zona Norte sabe qual é. Eu falei, ok, eu estou na avenida, e eu olhava no mapa ali no Waze falando, bom, o endereço está dando final aqui perto dessa avenida, então, ok. Eu já ia, né? Aí foi ficando esquisito o negócio. E a menina, a adolescente, sentou no meio. Então, são sinais que eu fui percebendo. Nunca ninguém senta no meio, você só tem 2 pessoas atrás, né? É uma na porta, outra na outra. Ela sentou logo no meio. Eu já não gostei disso. E aí eu falei, caramba. E ela toda hora preocupada, falando no celular e me fazendo perguntas aleatórias. Eu falei, isso não tá legal. Aí, quando eu cheguei na Antonella de Messina, eu falei assim, eu não sei, tem alguma coisa errada acontecendo. Eu abri o vidro. Aí já abri meu vidro. Que meu carro era filmado. Eu falei, vou abrir o vidro. Você andava já com o ar já ligado? Sempre com ar, sempre com ar. Padrão. Aí, a hora que chegou na avenida, uma parte da avenida, ela falou, daqui para frente, eu te indico o caminho. Eu falei, ué, mas não é o endereço da sua casa? Ela, não, é aqui, não sei o que. Eu falei, é nada. Eu peguei, soltei meu cinto de segurança, parei o carro na avenida, desci do carro e falei assim, desce agora vocês duas. Uau! As duas desceram em silêncio. Falaram nada? Um A. Não deram um pio. Nossa. Agora me fala, né? Se Não, você é uma pessoa do bem, você no mínimo dá um chilique. Essa motorista tá maluca, né? Sim, com certeza. Desceram em silêncio, não deram um pio. E foram embora. E aí, mais à frente, assim, eu vi um policial, parei, conversei com ele, ele falou, já teve um caso aqui essa semana, você estava sendo levada para emboscada. Nossa! Então, assim, tem sinais, você precisa
entender. É um dos desafios para quem começa no aplicativo, sabe? Não pode ser tão inocente, não. E uma coisa que já foi julgada, assim, você julga pela aparência ou por isso. Assim, não tem cor, não tem roupa, não tem nada. É eu chegar no lugar, você sente um negócio... É analisar, é ter o feeling. A experiência da rua, ela dá esse feeling pra gente. Porque a gente não tinha informação. Então, era o nosso senso ali de perigo, enfim... De entender todas as situações, de onde a pessoa está saindo, Exatamente. Se está no número correto. Era um dos critérios. Que às vezes você chegava no lugar, está num posto de gasolina. Aí você olha assim e fala, não vou. Está numa praça. Não sei. O que a pessoa está fazendo essa hora na praça? São coisas que precisa se atentar. A gente precisa se defender, porque o aplicativo não está ali te defendendo. Com certeza não. E outro ponto, você que está no início, você que começou agora ou há pouco tempo e está se adaptando e aprendendo, você está no céu. Tem informação a dar. Tem muita informação. Tem muita informação. Tranquilo hoje. Hoje, a pessoa a que tem dificuldade, conflito com passageiro, essas coisas, ela faz isso porque ela escolhe fazer isso. E são várias questões. Desde da forma que ela tá vestida, do carro que ela tá... da forma que o carro dela tá ali, o ambiente dela, e a região que ela roda. Então, assim, se a pessoa não quer ter problema, ela pode escolher isso. Naquela época a gente não tinha. Não tinha. Entende? Depois tinha uns macetes aí que logo descobri. Total, Mas sempre. Eu o brasileiro confesso, é impressionante. Gente, eu sou muito medrosa. E para não falar que eu nunca usei macete... Eu usei no aeroporto, mas só para saber. Olha só. Olha, revelando. Isso aqui vai dar um corte, hein? Vai ter que dar corte. Eu precisava saber para onde eu ia. Eu estava à noite no lugar, né? Ia atender de noite. Eu precisava, pelo menos, ter a segurança se era um lugar... Você fez aquele de desligar a internet e iniciar a viagem? Eu usei muito esse. Ai, meu Deus, até suei agora, hein? Dá pra cortar? Melhor cortar. Nossa, isso aí era uma... quando a Uber teve uma crise disso. Porque todo mundo fazia, era muito fácil. Só iniciar, não quero ir essa. Aí voltava, cancelava. Mas não porque eu ficava escolhendo viagem, isso não, mas era mais pela minha segurança. Não, total. Eu precisava saber onde eu ia aquele horário da noite, sabe? E para me basear. Era por isso. Agora vamos voltar aqui na nossa linha do tempo. Tá. Uber Black. Quando e por quê? Da onde surgiu? Tá. Eu fiquei 2 anos fazendo Uber X, né? Que aí entrou depois o Select, enfim. E aí eu já prestava um serviço assim que era diferenciado, né? E os meus amigos desse grupo que me acolheu, eles já atendiam empresas. Você já estava no meio já. Tinha você conheceu na 3, rua essa 4... galera trabalhando? Então, quem me indicou para fazer o aplicativo era a moça do transporte escolar dos meus filhos. Nossa! Ela que me indicou e ela que estava nesse grupo. O marido dela fazia o aplicativo, né? Então, nesse grupo tinha já, acho que uns 3 que fazia o transporte, já atendia as empresas. E também no Black. E também no Black. E eles que me incentivaram, Andréia, você já faz um trabalho diferenciado, você tem todo um perfil, troca o carro, você vai se dar bem. E eu com muito medo, porque ali, né, vamos lembrar, né, viúva, 3 filhos, e eu falei, não posso dar passos muito grandes, e se der errado, não estou sozinha nessa, vou prejudicar os meus filhos. Então, eu fiquei assim um tempo amadurecendo essa ideia. Né? Queria muito testar, mas tinha medo de dar esse passo maior que a perna, né? Perfeito. Até que chegou um momento, eu falei, bom, ou eu vou, ou eu vou. Eu digo que é sempre o ponto de inflexão. Não dá para ficar estagnado, né? Ou eu vou ter que sair do aplicativo, porque eu falei, essa vida não dá. Aí troquei o carro, e aí veio a questão, né? Qual carro que eu pego? Enfim, né? Eu sou teimosa, peguei o Sentra... Sou teimosa? Por que teimosa? Pra mim, você não gosta do Vovorola. Eu não gosto do Corolla. Eu prefiro... eu prefiro o Sentra. Eu acho ele muito mais espaçoso, ele era muito mais tecnológico. Eu cheguei a ver o Corolla? Cheguei a ver tudo. Não. Mas na hora de escolher, eu me apaixonei pelo Sentra. Isso, perfeito, genuíno, super respeito. Mas agora na questão de empresa, o custo. Então... lembrando que quando eu fiz a escolha, eu estava no aplicativo, então eu visava mais o Black. E o Corolla sempre é mais caro.
não estava tão diferente quando eu Não? fui ver, mas era um pouco mais caro. Eu falei, bom, vai me atender bem, né? E realmente me atendeu super É bem. o primeiro passo. Entrei no Black, aí, deixa eu ver, eu comprei o carro, eu lembro, 2018, 2 meses depois já me indicaram para fazer o executivo. Para começar. Um amigo me indicou para uma empresa. E um beijo para você, que você foi muito legal comigo. Uau. Sempre agradeço você por isso, porque é um mercado fechado, é difícil. Eu sou mulher, tem essa questão. Tá? Muito machista esse então, mercado. Então, você tem que provar muito mais que os homens. A verdade é essa. Você tem que estar ali, né? Enfim, ele me indicou para essa empresa. Eu fiz meu primeiro trabalho. Foram exatamente 2 meses depois que eu estava no Black. Era uma pessoa só? Você lembra? O que você diz? Esse primeiro trabalho no executivo. Foi uma pessoa que eu fui buscar no aeroporto. Foi fazer o receptivo. Imagina. Nem sabia o que era fazer receptivo, né? Nem eu. Eu ouvia falar, eles falavam tal entre eles, mas eu não sabia como funcionava, né? Enfim, eu fiz o primeiro atendimento, deu super certo, e aí eu lembro que a empresa começou a me chamar muito, assim. Eu fiz muito trabalho para a empresa. Muito trabalho. Era vista ou faturada? Faturado. Faturado. E pagava? Então, certinho, Sério? super certinho. Uma Cada empresa 15? que essa ela fechava dia 30, pagava até o dia 10 do mês seguinte. 30 dias. Então, eu mesclava com o aplicativo, né? Assim, o bacana de eu ter ido pro transporte executivo é que me deu essa visão dessas possibilidades novas, né? Mas, assim, eu trabalhava bastante, comecei a fazer bastante trabalho para eles, mas eu tinha que dosar porque eu precisava do dinheiro rápido. Na hora, no aplicativo. Né? Porque a gente gasta uma fortuna de gasolina, né? E tem as despesas que a gente precisa ali para o dia a dia. Então, eu mesclava muito com o aplicativo. Né? Mas eu estava super feliz, porque é um trabalho mais seguro, né? Você sabe quem você vai atender, você sabe qual vai ser o seu serviço. Enfim, é outro nível. Só que, assim, é uma mudança também, né? Porque você está no aplicativo e quando você vai atender por uma empresa ou fazer o transporte executivo, você está ali. É diferente, o comprometimento é muito diferente. Antes da gente entrar no executivo de fato, vamos continuar aqui no Uber Black. Quando você começou, só para o pessoal entender, a diferença do público. Olha, quando você notou, falou, meu Deus do céu, tem muita gente... Eu fiz assim, tem gente bilionária em São Paulo. Eu tenho assim, né? Eu me saboto muito, né? E eu achava que ir para o Black não era para mim. Eu falava, como que eu vou atender essas pessoas? Sabe? Porque, lembrando que na época ainda tinha essa questão de glamour e tal, né? Estava se perdendo já, mas ainda tinha. Eu falava, gente, eu não tenho... Como que eu vou atender essas pessoas? O que eu vou conversar com essas pessoas? Sabe? Porque é diferente. A pessoa que entra, ela começa a falar de política, ela quer saber a sua opinião de tal coisa, que Economia. eu não gosto. Eu não gosto de entrar nesses assuntos, tá? Mas você tem que estar ali antenada no que está acontecendo. E eu falava, caraca, o cara me perguntou isso, o que eu vou responder? Enfim, né? Então, você começa a ter uma preocupação para você... Eu super te entendo. É muito isso. Nessa vivência, eu aprendi uma coisa. É muito Eu diferente. concordava com tudo que ele falava. Você eu não sabia de nada e não gostava também de política, mas eles perguntavam, eu falava, não, é isso mesmo. Com certeza. A maioria, né, bolsominion. Com certeza, Bolsonaro é isso. Aí entrava um esquerdista, Lula e tal. Eu não gosto, realmente, não é assunto de política, eu não gosto. Também não gosto de abordar. Mas eles perguntam, e de várias coisas, tanto... como é que eu vou falar, assim, do que está acontecendo na cidade de lazer, enfim. Você tem que estar antenada. O assunto é outro, é muito diferente do que eu estava ouvindo no X. No X, já naquela época era, sei lá, né? Fofoca da vizinha, do gato, da galinha que estava na árvore. É isso. Gente, as pessoas entram no carro e lamentam contam história. E você vira um psicólogo ali, né? No Black não tinha muito isso. Né? E aí você passa a ouvir outras histórias. E aí eu tive que fazer adaptação, enfim, né? Tomei coragem, fui pro Black.
E aí você tem que saber aonde você vai se posicionar para trabalhar. Aonde está o público do Black, quais horários. Nossa, excelente ideia você me deu. Matheus, você consegue colocar aqui na tela o mapa de São Paulo do Centro Expandido pra gente? A gente vai mostrar pra essa galera onde que você, Uber Black, você tem que trabalhar. Ô, Andréia, eu vejo o cara no Uber Black trabalhando em bairro, na cidade, Guarulhos, ABC. Eu recebi uma hoje mensagem. Em dia toca, porque hoje é muita gente utilizando, Sim. então tem horário que não vai ter tal categoria. Mas esse e que toca. tá nesses lugares, ele tá com o X ativado. Ele tá com o X ativado, Ele tá com o X exato. ativado. E aí, quais as chances dele fazer o Black? Que é uma Nenhuma. coisa que eu sempre bati na tecla. Como que você molda o seu carro? Como que você vai para uma prestação maior, para um seguro maior, para um IPVA maior, para uma manutenção mais cara, para fazer X? Isso não entra na minha cabeça até hoje. Isso não existe. Tá? E eu sempre falo, se você está com o X aberto, você está perdendo a sua oportunidade de fazer Black, porque o Black ele toca menos. Foi uma adaptação também. Eu já fui com a cabeça preparada para isso. O X é tiro para todo lado, né? Total. Mas o Black demora mais. Hoje, nem tanto, não estou fazendo mais aplicativo, mas não demora tanto para tocar. Não, hoje toca bem mais rápido, bem normal. Mas antes demorava mais, você ficava muito mais tempo ocioso. Só que o cara não entende que existe um negócio chamado algoritmo. O algoritmo ele é moldado no seu comportamento. Se você vai aceitar XXX, Comfort X, não vai tocar Black pra você, meu amigo. Não, e a chance de tocar é muito pouca. Muito porque... pouca. Porque o algoritmo ele vai ligar o seu perfil, a sua nota e com o perfil do passageiro também. Eu já Sim. notei que quando é corrida de CPF e de CNPJ, a Uber arranca do CNPJ um valor astronômico. O motorista também ganha mais. Só que isso é o que faz ser diferente. Então tá aqui, Temos um mapa. Presta atenção. Esse é o Centro Expandido de São Paulo. Isso é pra você que é Uber Black e trabalha em São Paulo. Meu querido, você tem que rodar aqui dentro. Eu posso dizer que essa aqui é o core do Uber Black. Ó, a gente pega aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, Pedro de Moraes tá aqui, ó. Pega daqui esse recorte até o Campo Belo aqui, ó. Cidade de Monções, Sim. o Porto de Congonhas tá aqui embaixo, não tá mostrando. Aqui, pega aqui no Cambuci, aqui, ó, da Vila Mariana aqui subindo. Essa parte aqui mais toca. A Moca ainda toca mais menos, Belém, Brás nem tanto, Bom Retiro também não. Centro eu não considero centro, eu não gosto do centro. Eu nunca mas toca fiquei no porque centro. é um lugar turístico. O centro de São Paulo é um lugar turístico. Ele toca legal, mas de final de semana. Eu não gosto do centro. Eu gosto dessa aqui, ó. Sim. É aqui que eu atuo, ó. Exatamente. Faria Lima, JK, é aqui que eu gosto de ficar. E fora daqui desse desenho tem aqui, ó, o Morumbi também, que ajuda muito. Santa Mara aqui embaixo, enfim. Você tem que ficar aqui, cara. Você quer rodar só no Uber Black 100%, você tem que estar aqui. Só que você tem que ter um pouquinho de paciência e estratégia. Porque o que falta hoje nessas pessoas é paciência. Por isso que ele abre o X. O cara não tem paciência pra esperar uma corrida Black. Não. É igual, eu tenho uns camaradas que nem é da internet nem nada, já é das antigas também. A gente ficava na Zuzarte aqui no Morumbi. Gente, nossa, ali aconteceu muita coisa. Pô, eu falo com eles 11 da manhã, eles já estão com uma boa grana feita. 300, 400, sabe? Super normal. E os caras fez 6 corridas, 7 corridas. Sim. Que você bate em Guarulhos e volta hoje no Black, você vai ganhar aí R$250. 120 por corrida, 125. Entende? Que é um valor super baixo pra nossa realidade que Sim. trabalha em outro ramo. Sim, Entende? sim. Mas é uma coisa que eu falo, que a sensação... Eles têm uma sensação assim, tô rodando, tô trabalhando. Então, a sensação é que ele está ganhando. Sim. E isso é muito ilusório. Muito ilusório. Muito. Né? Porque você, com estratégia, você roda menos, ganhando melhor. E hoje, com as informações, inclusive, tem até aplicativo que te dá o valor que você... Assim, Nossa, é sensacional. É muito legal usei isso. Eu nunca utilizei. É muito legal isso. Ele te aparece na tela se vale a pena para você fazer ou não. Então, hoje, você tem muitas ferramentas a seu favor. Né? Quando eu comecei, não tinha nada. Então, assim, precisa ter estratégia, precisa ter disciplina. E, enfim, E o famoso, a gente já falou isso aqui, propósito. Para que você está fazendo isso? Esse é o ponto. A pessoa tem que... Porque é um ponto importante também, agora alertando as pessoas que tá fazendo Uber e ela tá meio que perdido na vida. Qualquer pessoa hoje... Por isso que a categoria é... Categoria não.
Eu digo classe, porque categoria não existe. Categoria é o nido. Existe classe. Classe de motoristas das plataformas, aplicativo, enfim. A pessoa tá ali porque ela não quer trabalhar no CLT, o mercado de trabalho é ruim, não quer ganhar R$ 1.500, aí vem pra cá, dá pra você tirar R$ 1.500 líquido aí por semana, se você trabalhar direitinho, com rotina, tendo horário, tudo certinho. Se você tá com essa dificuldade, principalmente em não conseguir falar com as pessoas, se você é uma pessoa mais introvertida e não consegue conversar, se pergunta, é isso mesmo que eu quero? Porque são essas pessoas têm uma parte de responsabilidade também em acabar denegrindo a imagem da classe. Não, hoje tá muito ruim. Hoje tá... E eu culpo muito a plataforma por isso, porque é um serviço que deveria ser confiável, no mínimo confiável. No mínimo, né? Absurdo. Né? A uberização acabou. Que, honestamente falando, atinge também o executivo. O que difere para você um motorista de aplicativo do executivo? É o empenho e... Porque a função é a mesma, é dirigir ali, a principal, né? Tem outros, óbvio, mas... O que difere? Se eu sou um motorista de aplicativo, só aplicativo e faço meu trabalho, você é executivo, você não trabalha com aplicativo, nós somos da mesma classe. Mas a postura é totalmente diferente. Uhum. O comprometimento é totalmente diferente. Né? E isso, se você quer... enfim, eu falo que é muito complicado falar isso. Né? Mas... Vamos lá, agora, assuntos difíceis precisam ser falados. Vamos nessa. Não, porque assim, no aplicativo, né? A fala clássica, meu carro, minhas regras. Eu odeio essa frase. Gente medíocre. Né? E aí a pessoa trabalha o dia inteiro no sol, não vai ligar ar-condicionado, porque Burro. Eu não vou dar essa vantagem para o passageiro. Cara, me desculpa. Qual vantagem você está tendo? E muita gente fala dessa economia, né, de não ligar o ar. Pergunta se um sabe dar a resposta real. Que economia é essa? É uma coisa que vai indo. Um ouve daqui, o outro ouve dali, vai fazendo, mas não sabe a economia. Não é uma economia... Economia burra, né? Você está ali, você está cansado, porque trabalhar no sol é muito desgastante. Estressa, o calor estressa. Tá naquela poeira, aquele barulho de caminhão no seu ouvido, de carro, enfim. E o risco com o vidro aberto, que é muito maior. Então, assim, você não, é uma economia que não dá para entender, né? Dos mesmos que faziam promo. Nossa, nem lembrava dessa categoria, hein? Isso aí acho que lançou na pandemia, né? Nossa. E você ficou quanto tempo com o primeiro Sentra? Eu fiquei, vamos lá, 18, eu fiquei 3 anos, quase. 3 anos? Quase. Então você trocou ele ali na pandemia antes? Eu troquei em 2018. Pro mais novo agora. Ah, o primeiro. É. Mas o segundo, O esse mais segundo- novo. Porque ele é lindo, hein? Deu um belo facelift. Ele é Foi bonito. incrível. É. E esse último agora, então, Esse absurdo. tá maravilhoso. Ai, Eu não te fala. Eu não te vou pro apoio. terceiro Sentra. Não, Eu já não falei, vai não. me recuso. Não vai não, porque você tem que ir pra Commander. A Commander é a sua cara. Eu adoro. Nossa, a Commander é linda. Tem um parceiro meu do táxi que ele tem uma. Nossa, a gente se encontrou um tempo aí pra almoçar. Maravilhosa. A Commander é incrível. Eu já viajei com ela, né? Eu fui Já, pra Tiradentes. Eu lembro, acompanhei os stories. Tiradentes, Minas Gerais. Eu lá de comando. Viagem longa, hein? Foi um grande desafio. Caraca, que legal. Mas até chegar lá, olha, não foi fácil não, assim, até chegar nesse... Eu tenho parceiros incríveis, né? O meu trabalho, por isso que eu falo, tudo é a sua postura. Então, da minha postura, eu fui também tendo conhecimento, pessoas começaram a me ver, hoje meu nome é conhecido na área, as pessoas me conhecem. Reputação, né? Credibilidade. As pessoas me conhecem, né? E você vê, uma mulher que está ali brigando pelo espaço, mas brigando assim, de forma muito justa. Total. Não, eu quero o que é meu. Transparente. Né? Então, assim, fui fazendo todos, assim, o conhecimento, né? Fui ficando conhecida, né? Prestando o serviço. E aí vão surgindo oportunidades. Não só de empresas que eu comecei a atender. Eu comecei com uma, depois passei para 2, 3, atendi muitas empresas. E hoje atendo poucas, porque eu comecei a fazer os meus clientes. Então, tem pessoas de Minas, de Belo Horizonte me indicando. Então, vem gente de Belo Horizonte, eu vou buscar aqui em São Paulo, ó, é ela que vai te atender. Do Rio, do Sul, enfim, de todos os lugares.
clientes da França, Estados Unidos, né, que vêm para cá. Italiano, tem uns queridos italianos que eu atendi semana retrasada. Legal. Um grupo de Van, né? 15 Eu vi. italianos. Que lindo. Já é a terceira vez que eu atendo eles aqui no Brasil. Eles vêm para uma experiência aqui em São Paulo. Trabalham com vinhos, tem vinícolas, enfim. Em relação a isso, a sua parceria, a credibilidade que você criou ao longo do tempo, o quão importante foi a visibilidade na rede social para isso? Para você ter se conectado com essas pessoas, você ter essas parcerias sólidas com outros estados ou até países? Foi bem importante. Que eu passei a divulgar mais o meu trabalho na internet, né? Quando eu iniciei no Instagram, eu nem sabia o que eu ia fazer no Instagram. Então, quando eu comecei a fazer o aplicativo X, eu já tinha Instagram, mas eu não postava nada. Muito pouco, tanto é que quase não tem do meu trabalho nesse início, né? Sim. Eu ainda estava tentando me achar ali. Eu sabia que eu queria incentivar mulheres, porque eu estava numa situação muito difícil. E como você falou ali atrás, você queria ter tido o apoio e as dicas de pessoas quando você começou e você não teve. A mesma coisa assim, eu tive esse grupo que me ajudou, mas da minha situação em si, né? Que você está ali, você tem a sua vida, de repente ela vira de cabeça para baixo. E aí como é que você vai se levantar? E aí eu falei, bom, eu tenho que contar um pouco dessa história para tentar dizer, principalmente para as mulheres, que é possível recomeçar. Né? Não pode se abater. E tem um adendo. Hoje, o número de mulheres é muito maior. Sim, quase não tinha, né? Muito maior. Muito quase. Absurda a quantidade de mulheres que tem hoje nas plataformas e rodando. Muitas delas me escreviam, nossa, eu estava com medo, né? Estou numa situação difícil, mas você me inspirou. Fiz a minha primeira viagem no aplicativo. Até hoje eu recebo esse tipo de mensagens. Elas me mandam as primeiras viagens. Eu acho isso incrível. E de homens também, não só de mulheres. Eu tinha o propósito de falar para elas assim, olha, é possível você fazer uma renda, é possível você, né, sair dessa situação difícil que você está. Muitas, assim, se separaram. Eu recebo histórias de tipo, olha, estou num casamento abusivo e não sei o que fazer. Aí você me inspirou, estou fazendo uns trabalhos, mas, sabe, o marido não quer. Tem muita história. Mas você inspirar é bacana. Com certeza. E na sua opinião, qual que você acredita que tem um motivo assim comum de tantas mulheres terem entrado nos últimos anos? Pela questão da flexibilidade, de repente, mães solteiras, tem todas essas questões. Sim. Porque assim, a gente que é mãe, a gente tem uma demanda muito alta em casa. E a gente tem que dar conta do recado sustentando a casa. E como é que faz? Como é que você vai trabalhar num trabalho fixo que as empresas não ajudam muito nisso? Né? É muito bonito. Você tem filho, se vira. Então, assim, o horário de trabalho fixo não condiz com o horário de crianças na escola, de entrada, de saída. É muito complicado. E aí, o trabalho do aplicativo, por isso que eu falo muito, veio ajudar essas mulheres. Poxa, eu deixo meu filho na escola, ligo o aplicativo, faço uma renda. Busco na escola, tal, depois volto à tarde. Isso ajudou muito. Sim, aí tem outras questões. Cada um tem a sua realidade, né? Aí a mãe ajuda, o irmão, tal, o pai pega, isso aí flexibiliza muito. Sim. Eu acho que também esse foi um motivo para ter tantas mulheres rodando. Abrindo caminhos, né? Porque civil é muito difícil conciliar. Para mim, até hoje meus filhos estão maiores, hoje eles têm 21, 14 e 12 anos. Nossa, então, tem dois ainda pequenos assim, né? Tá na pré-adolescência ali. Esse ano faz 10 anos que eu fiquei viúva, então eles eram, né, bebês, Nossa. pequenos. Quando eu comecei. Então, você imagina que eu tinha que sair para a luta, eles eram pequenos, não podiam ficar sozinhos. Então, minha mãe me ajudou muito nesse começo, né? Ela ficou praticamente 3 anos morando comigo. Te ajudando. Me ajudando, assim. Legal. Então, foi uma luta maluca, assim, né? Eu achava que não ia dar conta. E quando eu olho lá atrás, que eu comecei no aplicativo, por isso que eu falo, não, eu sou grata a tudo. O aplicativo veio, hoje ele está ruim, mas ele me deu oportunidades. Me deu a oportunidade de recomeçar. Você conversando com passageiros, você vence os pensamentos ruins. Porque você está trabalhando a mente, né?
Então, muita coisa boa me aconteceu. Eu peguei clientes incríveis desde o X, que inclusive tem alguns que são meus clientes até hoje. E isso me ajudou a recomeçar. Você tocou num ponto importante dessa questão de falar, criar conexões. É o que eu falo lá no meu Instagram também pra galera, que conforme você vai lidando com o público, você vai treinando a sua oratória, a sua comunicação. E junto de um bom livro, isso aí você vai melhorando cada vez mais. E outro ponto também, que as pessoas não prestam atenção, que uma viagem curta, você pode ter ali uma pessoa que vai mudar a sua vida, de repente. A conexão é tudo. Esse é o motivo que eu trabalho com isso. Demorei pra entender esse motivo, porque acho que eu só fui levar a sério o meu trabalho, acho que no quarto, depois da pandemia, 2022. Falei, pô, eu comecei a trabalhar e tal, pra mim era uma diversão, eu só gostava de dirigir. Comecei a dirigir. Pô, que legal, tô ganhando dinheiro e tudo mais. Aí veio a pandemia, eu falei, meu Deus, eu comecei com 23 anos. Eu era um jovem garoto. Então... Não humilha. Hã? Não humilha. Não vamos falar de idade, por favor. Hein? Tá bom. Protesto. Então, aí... Falei, bom, agora é 22 ali. Falei, agora eu vou começar a levar a sério o trabalho como uma profissão. Falei, bom, vou ver isso aqui nos próximos anos. E comecei a... Eu tava no Black nessa época. Eu trabalhava com o Artigo 7. Eu lembro, eu acho que eu te conheci. Você lembra com da Artigo, Artigo? Acho que é, mais ou menos ali, né? Aí eu trabalhei 22, só que assim, com esse pensamento. Quero conquistar particular, quero ir pro executivo. Era cinza a minha, mas falei, vai saber. E o carro tinha um bom feedback, a galera tinha curiosidade e tal. Sim, eu vi, era bacana. Tinha mesmo. muito, É bacana. Não, ele chegou com uma boa reputação do design e de tecnologia. Só que com aquele receio de ser chinês, né? Mas tinha um bom feedback dos passageiros. Tinha um espaço externo absurdo o carro. Era Sim. muito bom. E aí eu falei, bom, vamos lá. Só que aí eu me acomodei. Me acomodei total. Falei, vou ficar aqui no aplicativo, fazia todo dia 600, 700, 600, 700, 600, 700. Aí eu falei, bom, pra que eu vou conquistar passageiro? Aí já não, me vestia com calça jeans, sapatênis e uma camisa. Só. Não fazia nada diferente. Não tinha problema de educação, tratava super bem e tal, mas me acomodei. Porque também eu passei por um período difícil naquela época. Relacionamento, já tinha casado, aí terminei e tal, eu tava desmotivado também. Aí por isso que acabou indo. Aí eu morei sozinho uma época, enfim. Voltei 23 decidido, porque eu tinha conseguido uma parceria muito boa, direto com a Caoa Sherry. Só que aí acabou o contrato e não ia renovar mais. Falei, tudo bem. 23, peguei um HB20 sedã, falei, vamos voltar pro Convert X, mas o plano é em 6 meses voltar pro Black. Comprar um carro e voltar pro Black. Com 1 mês, eu fui banido da obra. É complicado essas questões. E hoje tá muito mais fácil, entre aspas, pra pegar, porque você pode colocar uma câmera. Sim. Você tem provas, o motorista próprio tem provas pra não ter esse tipo de problema. Porque quanta gente já foi banido e sem saber o porquê do nada, de repente. Isso que eu ainda desempenhava um bom trabalho. Pô, minha nota era 4,99, mais de 12 mil viagens. Você é só um número pra plataforma, viu? Não importa nada isso. O que eu aconselho hoje, principalmente, é ter câmera no carro. Eu nunca usei. Cheguei a usar a de um aplicativo, né? Que eu usei por bastante tempo, que inclusive foi até para um programa que eu gravei lá pro Autosport, que Sério? pegou essa imagem que era de crianças também, que a criança legal. teve um chilique absurdo, e eu comecei a gravar porque eu falei, meu Deus do céu, não sei o que vai acontecer aqui, deixa eu me resguardar. Então isso me ajudou bastante. Mas eu também já tive um assédio muito sério no executivo. Nossa. Não é só eu acho que do eu já ouvi aplicativo. esse relato você falando. Nossa, como é que foi? Assim, é uma situação muito ruim, na verdade, né? Porque ele é uma pessoa muito poderosa, muito poder, e eu estava designada para fazer os atendimentos de um evento levando esta pessoa. Só ele? E aí, essa pessoa tinha um apartamento em São Paulo, então, primeiramente, fui buscar no aeroporto e levar para a residência. Ele mantinha um apartamento aqui. E não para o hotel como os outros, né? E aí, quando chegou na residência, eu lembro até, assim,
Estava chovendo muito e ele queria que eu entrasse no apartamento com ele. Assim, tipo, vamos entrar, você espera lá em cima. Eu falei, não, preciso te desembarcar aqui. Caraca! E aquela chuva infernal. Eu falei, meu Deus do céu, não passa nunca. E aí E ele falando comigo, eu falei, olha, é o seguinte, eu vou precisar... se o senhor quiser, eu entro na garagem para o senhor fazer o desembarque, né, não se molhar, mas eu preciso finalizar e reportar para a empresa que eu finalizei, porque eu tenho um outro atendimento na sequência. E não tinha mais... Não, né? sim, com certeza. Enfim, e ele foi, assim, muito inoportuno. Incisivo. E muito. E aí, no dia seguinte, a secretária dele me ligou. Uau! E aí? E foram 2 dias ela me ligando. E aí, assim, nesse dia do assédio foi muito ruim. Você não reportou para a empresa? Eu reportei no dia, porque foi muito ruim. E eu falei para a empresa, eu falei, olha, eu não vou atender mais, você pode me tirar do... Não queria mais nem atender o evento, assim, para não correr o risco. Eu fiquei tão brava que eu falei, não, você coloca outra pessoa. E a empresa foi super bacana comigo, me conhecem, né? Porque tem essa questão, né? Você fica inseguro até para fazer um reporte desse, é um absurdo. Mas com certeza. Eu falei, não, aconteceu a situação assim, contei o que estava acontecendo e na hora eles me acolheram e falaram, não, a gente vai passar para outro motorista, né? Só que aí no dia seguinte a secretária me ligou, querendo agendar diretamente comigo. Foi bem chato, foi Sério? assim, E aí tinha mensagens no celular, eu peguei, printei, mandei para o pessoal da empresa e falei, resolve aí, porque Pelo amor de Deus. eu não vou responder mais nada. Esse foi o único? Mais sério, sim. Mais sério. Aí o resto é só... Foi papinho furado. Papo furado, que você finge demência. Agora eu quero entrar num papo na linhagem do executivo ainda. Do seu story, eu vi um story seu falando, respondendo uma caixinha de pergunta. Que era sobre o transporte executivo. Não lembro a pergunta, mas você falou que existem camadas. Camadas não, categorias, sei lá, não lembro. Mas, como no aplicativo, vamos dizer assim. Categorias. Tem vários nichos. Tem vários Isso. nichos. Mas isso é proveniente da uberização ou existe só um único transporte executivo? Na sua opinião. Assim, eu comecei no corporativo, né? Perfeito. Que aí o corporativo ele é o executivo ali, o sedã executivo, que é o Corolla, que é carro-chefe, né? Sedã médio, né? Vamos colocar. Sedã médio. Sentra, Corolla, Cruze, mais qual? Tem o Civic, o Jetta. O Fusion tá um pouquinho mais, Fusion né? Sedã, ele consegue ainda pegar luxo. Que aí é Fusion, aí tem o Camry da Toyota, da Nissan. O Nissan é aquele Altima, lembra? Nossa, não fabrica mais, mas ele é fantástico. chique. Uma pena não estar no mercado. Accord da Honda, por exemplo. Sim. Enfim. Então, assim, é aquela coisa assim que eu falo que é de entrada, né? Você entra ali na versão de entrada, atendendo algumas empresas. E tem empresas que querem pagar, inclusive, você olha menos que aplicativo. Tá? Ou então igual. Então, assim, eu falo que a versão de entrada é essa, mas você precisa começar de alguma forma. Você precisa fazer escola. Você tem que entender o mercado. Entender como é que funciona. Exatamente. E a melhor forma de você fazer isso é se conectando, indo lá, se expor. Mas não seja um pidão. Tem algo a entregar também. Que o que eu recebo de mensagem, cara, me passa um trabalho. Me passa um trabalho. Eu também bastante. Por estar ali na internet, né, exposta, e as pessoas me acompanham, então elas me conhecem, mas eu não as conheço. Total. Então tem muito isso assim de me pedir trabalho. Hoje, como eu tenho bastante clientes, eu tenho demanda que eu não consigo, eu tenho que passar a demanda, né? E todos atendem sobre a minha supervisão. Esse é o ponto. Quando você vai fazer um serviço para o seu parceiro, você está representando ele. Se você não abraçar e vestir a camisa, você pode ter problemas, entende? E aí tem um porém também, a questão de muito cara tentar roubar o seu cliente de você. Tem muito, muito. Isso aí deve acontecer nessa primeira, não é só na primeira categoria aí. Não é tem da várias, categoria. Tem várias, lógico. Qualquer situação, qualquer patamar que você esteja, você vai se deparar com pessoas que querem puxar seu tapete. E assim, você pode conseguir aqui um cliente, outro, mas uma hora vai cair no meu ouvido, né? E eu observo muito, eu trabalho com parceiros que eu
confio, né? Que atendem meus clientes, sempre elogiam, mas os meus clientes continuam voltando para mim, então... Legal. Então, acho que não pegaram. Não, né? acho que no patamar que a gente está, é bom criar. Empresa, parceiro, você é como você falou, você está atendendo uma pessoa, não é teu cliente. Você está representando. Você está representando. Então, cada empresa, por exemplo, hoje eu atendo menos, mas cada empresa tem ali um perfil que você quer, que querem que você adote, né, para atender os clientes dele. Eu sempre pergunto alguma orientação especial para esse trabalho. Eu sempre me antecipo a isso. Você vai atender tal cliente. E eu pergunto, falo, alguma orientação? Porque o básico eu sei fazer. Sim, com certeza. Né? Mas, tipo, tem empresa, por exemplo, quando eu comecei a atender com blindado, né, desses parceiros, eu entendo que a pessoa que quer um blindado, ela é uma pessoa que ela quer uma qualidade e uma segurança. E você tem que estar atento. O blindado, você não pode... Como é que eu vou dizer? A forma onde você vai deixar o carro... não é igual você pegar um cliente no convencional para quem optou pelo blindado. Então, se você vai fazer uma disposição... Toda uma logística de segurança. Exatamente. É isso que me fugiu. É uma logística de segurança, né? E você tem que estar atento a isso, né? Então... Total. Quando eu fui fazer o primeiro atendimento, eu fiz 1000 perguntas. Mas e aí? Porque eu não tinha a menor noção. Eu tinha em mente que teria que ter um cuidado diferente. Mas como que eu ia atuar, eu não sabia, né? Sim. E aí ele mesmo, não, tranquilo, deixa o carro em tal lugar, vai lá e faz. Mas eu falei, não tem que estar lá embaixo, mas quando, por exemplo, você vai fazer pegar no aeroporto. A pessoa que pediu blindado, o ideal é que alguém esteja lá recepcionando, o blindado encosta e entra. E entra. Mas às vezes... a pessoa até o carro e se expõe muito. Porque é uma andada legal terminar o 3 ali de Guarulhos até o estacionamento. Mas nem sempre isso acontece. Mas aí a pessoa me fala, não, pode fazer o receptivo, tal, põe em tal lugar. E aí você segue, né, a risca. Então, mas essa questão de pedir trabalho acontece muito, eu entendo, as pessoas ficam muito perdidas, assim... mas como que eu vou entrar? O mercado é fechado. Só um adendo aqui. Não é nada pessoal contra você, tá bom? É só essa questão. O mercado... Você não conhece... A gente não conhece você. A gente não conhece, não tem como. Como que eu vou indicar? É muito diferente, gente. É por isso porque, que eu também... Falar, eu já estou fazendo aplicativo há tanto tempo. Mas esquece aplicativo. Eu sei que eu já entendi que você dirige, que você está cuidando do seu carro, que você está se vestindo bem. Isso eu já entendi. Você já me mostrou, muitas me mandam foto. Mas eu não sei como você atua. Como é que eu vou te indicar para alguém que tem confiança no meu trabalho para fazer um serviço? Então, é muito complicado. Então, assim, os parceiros que chegaram, que estão comigo, são parceiros que já trabalham com isso, né? Que eu já conheço do meio, assim, e vejo de perto as posturas. Nem todos eu olho assim e falo, puta, não vai para o meu time, não quero trabalhando comigo. Você vai analisando, não é porque a pessoa está ali que a postura está correta. Então, assim, tem as pessoas da minha confiança. Então, é muito difícil indicar para quem confia. Já aconteceu uma situação bem chata comigo sobre isso, de indicar e a pessoa me ligar e falar, pelo amor de Deus, não indica nunca mais. Então, eu fiquei assim, sem reação. Porque eu falei, a pessoa teve tanta confiança na minha indicação que foi totalmente ali. E quando eu indiquei, foi em outro estado, não foi em São Paulo, tá? Quando eu indiquei, eu falei, nunca fez, porque precisava, né, de um atendimento e tal. Eu falei, olha, nunca fez serviço para mim, mas eu conheço, vejo o trabalho, então conversa com a pessoa. Eu fui clara com isso, né? Boa. Mas já tirou o seu da reta. Mas não funcionou, porque mesmo assim a pessoa falou, se ela está falando, eu vou confiar. E deu merda. Sempre acaba acontecendo, não tem jeito. Foi bem chato. Mas então, vamos voltar lá. Aí, qual que é a próxima categoria, na sua opinião? Os nichos são assim. Então, na versão de entrada, tem pessoas que trabalham, não atende só, por exemplo, eventos, artistas que tá na noite, né? Sim, Aquela vida DJ, louca.
É vida louca. Eu conheço uma galera que atende, tipo, os principais quando vem pro Brasil, tipo, por exemplo, Chris Brown, Shakira, essa galera aí. Eu não sei como é que funciona a questão de valores, né? Porque eu não... Eu também não tenho Mas tem esse mercado. Já sondei os valores sempre de diária, não foge muito do que eu acho que é justo, né? Mas são várias, assim, por exemplo, atender famílias, né? Eu comecei a atender pessoas para shows aqui em São Paulo. E é muito legal isso, porque a pessoa vem, tem medo, não conhece, e aí se sente segura contratando o meu serviço. Então, Bruno Mars, eu tive todos os dias eu atendi Bruno Mars, com 2, 3 carros. Nossa, que legal. Foi bem legal. Então, porque aí uma indica, vem uma família, a mãe com as 2 filhas. Nossa, adorei seu trabalho. Vou te indicar. Aí vai indicando. Então, é boca a boca. Sim. Então, assim, já atendi... Tem uma família que eu já atendi vários shows com ela. Que legal. E aí eu faço toda essa logística, assim. Aí a gente fica num lugar próximo. Esse é o meu foco aqui em São Paulo, é isso. Não é quem mora aqui já, é quem vem pra cá. Quem vem pra cá. É muita gente que tem muito receio. Esse é o lado bom que a Uber não dá, é segurança. Que a gente age nessa dor do cliente para trazer ele pra gente. É uma segurança. Poxa, você sai de um show, você sabe que tem um carro ali à tua espera. Muitas vezes eu já fiz esquemas, às vezes você não vai pra consegue, humilhação. A gente vai buscar, tipo, deixa um carro estrategicamente no local e vai encontrar a pessoa. Lá no Morumbi, lá eu tenho meu cantinho já ó, de tempos que eu fico ali naquele cantinho. É maravilhoso. Tinha um maravilhoso, mas do eu lado perdi. da Padre Lebré ali, do ladinho da subidinha do Einstein. Do lado do Shell ali, sabe o Shell? Tem o Shell na Avenida Morumbi. É ali que eu fico. Só que da última vez foi péssimo, não sei o que aconteceu, porque era a rota rápida para sair, que é uma coisa que a gente tem que pensar, principalmente se tratando do Morumbi. E não foi muito bacana, mas também era Bruno Mars e estava muito caótico, né, Bruno Mars. Sim. Mas tem que ter esse pensamento. Se a pessoa está contratando um serviço, você tem que oferecer para ela não só a qualidade do atendimento, mas a segurança, né? Então, total. Eu faço o passo a passo com a pessoa, a gente manda o mapinha de onde vai estar, a gente vai encontrar no meio do caminho, tem todo um... Isso é legal falar também que as pessoas quem não tá no mercado não tem essa noção. É criado um grupo de WhatsApp antecipado, é explicado assim, assado. É toda uma logística feita para a pessoa só ir curtir o momento dela. O restante é nossa responsabilidade. Não tem que Eu tava com 3 datas no Bruno Mars. Na data do primeiro show, sexta-feira, um ônibus bateu no meu carro. Nossa! E eu fui no show. Na sexta eu não ia, eu ia no show assistir. E aí, nas datas seguintes, eu tava com 3 agendamentos. Bruno Mars foi bacana. Acabei me quebrando. Show é gostoso de fazer. É legal, bacana. eu gosto também. E essa questão da confiabilidade, né? Recentemente, a mãe me ligou... Recentemente, assim, final do ano passado, a mãe fez contato comigo, eu já atendi ela aqui. Certo. E aí ela falou, André, em janeiro eu vou comemorar meu aniversário em São Paulo, só que minhas filhas vão chegar num voo depois... E eu preciso que você vá buscar minhas filhas no aeroporto e levar direto para a festa e pega as bagagens e vai para o hotel. É um serviço de muita confiança. Porque as meninas adolescentes, né? E, enfim. Que entra desculpa te interromper, mas entra outro ponto também na questão da precificação. Todo mundo tem dificuldade. A precificação, assim, pode ser uma viagem de 10 minutos, 15... Mas olha a importância da segurança e a confiança que a mãe está colocando nela para ela carregar o bem mais precioso que são as filhas. Isso não tem preço. Não tem preço. Ela coloca o valor que ela quer. Esse é o ponto. Não tem preço. Não tem, é R$2 o km. Não tem preço. Não, você tem que saber, né? É claro, eu trabalho com valores justos de mercado. Não, sim, com certeza. Mas, claro que depende da situação, você coloca um grau da dificuldade ali, né? Ou da situação. Nesse caso foi muito engraçado, porque eu sofri a queda pouco antes delas chegarem, né? Que eu caí em janeiro. E aí fui parar no hospital, fiquei 9 dias internada e lá na internação André, só foi pensando. Uma queda. Eu caí não da sabia. escada. Eu caí da escada, fraturei. Depois você me conta isso aí. Teve fratura, enfim, foi bem complicado. E aí eu falei, e agora? Ela depositou a confiança em mim. Como é que ela sabe que eu tenho o grupo que eu trabalho, né, de motoristas, né? Aí eu falei, bom,
vou chamar... Fui certeira ali na pessoa que eu conheço. Que designou. Tem uma que não poderia... E aí eu falei, bom, vou certeiro nessa que eu sei que a postura dessa pessoa Mulher também? Não, era homem. Era homem. E aí eu falei, bom, agora eu vou ter que conversar com ela, com a mãe, né? Aí expliquei a situação para ela e tranquilizei. Falei, ó, já está na minha equipe, da minha confiança, o grupo vai estar sendo monitorado, eu estou aqui, mas eu estou acompanhando todo o trabalho. E aí entrou mãe, entrou pai, entrou no grupo, assim, para... Né? E... Gente, eu fiquei muito apreensiva para falar, porque eu não queria que ela se sentisse, né, insegura, né? Principalmente o pai. E deu tão certo. O pai me escreveu, assim, no final do atendimento. E eu lá no hospital, assim, legal, eu chorei. Eu falei, nossa, quebrei a perna, nada. Porque aparentemente é uma coisa simples, mas não é. Não é. Porque a pessoa está confiando as duas enorme. Filhas menores. Recentemente eu passei por isso também. Então, e depois as bagagens, que muita gente fica apreensiva. Aqui pode ser comum isso, né? Mas tem pessoas que vêm de fora, assim, de outros lugares, menores até, que falam, nossa, mas vai ficar com a minha bagagem? Como que é? Fica um pouco, né? Então, é um serviço de confiança. Né? E aí você deixa tudo que eu faço, eu sempre registro, que é uma coisa que eu falo para os motoristas. Registra, vai pegar as bagagens, fotografa as bagagens que você está pegando. Né? Faz toda essa parte, deixa tudo explicadinho tudo lá no grupo. Tudo documentado, com certeza. Deixou? Com quem você deixou? Anotou o nome? Está lá no grupo. Isso é extremamente importante. Para ter todo esse cuidado, né? A gente lida com pessoas e com bens, né? Com certeza. Das pessoas. Bom, papo bom, hein? Caraca, a gente desenvolveu bem. Primeiro episódio, uau! Tu vai tomar uma água aqui. Bacana. Eu falo bastante, né? Mas importante é isso. E a elite? Onde está a elite do transporte executivo, na sua opinião? Meu Deus, que pergunta. Você é elite, Andréa? Não sei. É elite. Você é elite, sim, Andréa. Não, eu tenho muito que aprender ainda nesse mercado. Virou uma paixão esse trabalho para mim. Eu realmente me realizo. Eu falo que pela primeira vez eu comecei, eu desenvolvi e eu tô ali, entendeu? Caminhando. E é difícil você se manter, né? Então, eu estava numa situação que eu falei, gente, o que eu vou fazer da vida? O que vai ser de mim, dos meus filhos? Vou dar conta, não vou? E aí eu falei, eu tenho que fazer acontecer, né? E quando eu entrei no mercado executivo, eu poderia estar ali atendendo as empresas e pronto, tá até hoje só fazendo isto, né? Mas eu falei, não, dá para ir além, né? Eu tenho conhecimento, então eu consigo ir além. Então eu fui desenvolvendo, mas eu sempre assim pergunto. Eu não tenho vergonha de perguntar. Para você, esses dias eu perguntei, inclusive assim, mas e aí, como que tá, quando você cobra tal coisa tal? Eu sempre pergunto. Eu acho isso muito importante, principalmente com os parceiros que você está conectado ali da sua confiança, para você se manter ali alinhado. Sim. Entende? Por conta da correria do dia a dia ali, de repente, você liga o cliente. Aconteceu isso, aquilo, preço de um carro agora. Você já está ali alinhado com o seu parceiro. Vai. Exatamente. Eu acho que, assim, eu sempre quero melhorar para mim. Eu brinco, né? Mas é sério, é competir comigo mesma. Total. Então, eu tô ali garantindo o meu, sabe? Tem rixas? Tem. Deve ter. Sempre eu, tem. Eu nunca tô no meio das confusões, gente. Principalmente mesmo do grupo, a gente se expõe na internet. Eu nunca tô no meio de confusão. E uma coisa que esse meio tem é ego. Muito inflado. Lembra que isso rolou mais antigamente. Que o Uber X não anda com o Uber Black, que aí o executivo A e o B e o C... Pessoas se conectam com pessoas. Exatamente. Histórias se conectam e movem o mundo. Então, assim, vai ter gente que eu não vou me conectar e tá tudo bem, eu só respeito você. E vai ter gente que vai dar super match, a gente vai se conectar muito bem, vamos trabalhar junto, vamos fazer outras coisas também. É importante essa conexão, né? Eu hoje, apesar de não estar mais no aplicativo,
eu continuo recebendo muitas mensagens, tanto de gente que está no X, tanto de gente que está no Black. É uma troca, sabe? Não tem distanciamento. Eu estou hoje aqui, mas a minha fala é importante para quem está começando, é importante para quem já está. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar, né? Eu passo mensagens para as pessoas sobre isso, né? Não tem... Ego é uma coisa tão... É horrível, vai levar para nada. Inclusive, eu já fui muito egocêntrico, sem dúvida. Depois que eu li um livro... Qual que era o nome? Alguma coisa ego também. Putz, agora, eu já li já tem uns 2 anos, mas me ajudou muito. O ego é seu inimigo. Pesquisa esse livro aí se você gosta de ler. Ele é muito bom, ele fala muito. O ego é o nosso inconsciente, eu posso dizer assim. Que é um negócio que a gente se projeta num cenário futuro lá muito bom, o melhor carro, a melhor casa. Só que a gente está num presente totalmente diferente, aí a gente começa a distorcer isso. Aí achar que você é melhor, que você tá à frente, enfim, não. Quando sobe a cabeça, é complicado. Eu conheço bastante gente que sobe, né? Que sobe. E, enfim, eu acho que não leva a nada, sabe? A humildade, ela faz com que você se mantenha, sabe? O respeito, sabe? Você não precisa, para você crescer, você não precisa puxar o tapete. Enquanto você está ali olhando para o lado, não, olha para você, olha para o seu desenvolvimento, olha o que você pode melhorar, olhe para as pessoas que você se inspire e cresce com elas, descubra o caminho delas, assim, o que ela percorreu, peça dicas, não tenha essa vergonha, mas cresça com você mesmo, sabe? Sim, e hoje você mesmo. É difícil também um pouco hoje por conta da internet, a comparação. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. E a comparação é muito grande. Enquanto você não prestar atenção e focar no seu caminho, no seu presente, e principalmente eu chamo de recompensar o processo. Depois que eu aprendi isso, eu comecei a olhar pra mim e falar, pô, eu andei. Porque eu sempre fui um cara que eu sempre me cobrei. Pra tudo. Pra tudo. Você me acompanha há muito tempo também. Você já conhece um pouco da minha história. Superação. Você Entendeu? É um cara de superação. Então, assim, recompensa o teu processo um pouco. Para de se comparar achando que o amiguinho do lado ali tá com um carro melhor, a vida dele tá boa. Que nem sempre é assim, cara. Toma cuidado com isso. As pessoas acham, me vendo na internet, quem tá chegando, é também. até compreensível, né? Uhum. Mas os bastidores... A vida real é totalmente diferente. E assim, eu nunca fui de chegar lá e postar uma coisa que vai te iludir. Eu sempre falei verdades lá. Total. E as pessoas me falam sobre isso. Porque eu não vou iludir, falar assim, não, vai, a pessoa está em dúvida aqui, que é uma das mensagens que eu mais recebo. Estou com um carro querendo ir para o Black, que você me aconselha? Ou vou pagar tanto de valor por mês na prestação. O que você acha? É muito difícil eu falar Como o que eu acho. Como que vai opinar, cara, nisso? É sua realidade. Exatamente. A minha realidade, por exemplo, eu sei o que eu posso assumir de parcela. Porque eu tenho 3 filhos que eu tenho que dar conta, o mais velho já adulto, ok, mas eu tenho que bancar. Então, eu sei o que eu posso... E isso assim, até às vezes até me prende um pouco, porque eu quero avançar, quero mudar, quero subir o patamar e estou ali presa, né? Que eu fico um pouco com medo. Mas é muita pergunta. Então, assim, eu não vou falar para você nunca, jamais assim, vai lá, compra esse carro que você vai trabalhar muito com esse carro. E não é assim. Não é assim, São uma série de fatores, né? E as pessoas se iludem achando que ela vai comprar, o queridinho, vou pegar o Corolla, vou morrer de trabalhar. Não sei. Não, hoje acontece isso. De um tempo pra cá, essa popularização das categorias na internet e tal, e números, pega uma pessoa que nunca trabalhou e vê que o cara lá, o Uber Black, tá fazendo 700 por dia, a pessoa vai lá, financia um Corolla 0, sem entrada, paga 5 mil reais de parcela, e ela vive escrava do aplicativo. E acha normal. Eu falo muito disso, muito. Porque a realidade de cada um é uma. Você pode sim se inspirar na internet. Não é que a internet é ruim, mas você tem que saber filtrar aquilo exato. Que você está recebendo, né, de conteúdo e colocar, adaptar para a sua realidade. Se você mora de aluguel, né,
tem filhos. Como que você vai entrar numa prestação nesse valor? Com a ilusão de que vai ganhar. De que vai virar. Você colocou na sua conta os custos do carro para manter os bastidores? Vou falar uma coisa que aconteceu comigo, e isso é muito real, que quando eu comprei meu primeiro Sentra, me falaram assim, GNV é vida, bota GNV no seu carro, que você vai ter uma economia de não sei quanto de combustível e blá, blá, blá. Só que ninguém me falava dos bastidores, que o seguro ia ficar muito mais caro, que as manutenções iam ser maiores e tal. Enfim, ninguém me falava dos bastidores. Enfim, eu coloquei. Na época, até compensava. Quando eu coloquei GNV no meu carro, ele custava R$ 1,89 o metro cúbico. Mais ou menos nessa... E a gasolina já estava chegando ali... Não, estava tipo R$ 2,60, R$ 2,80, 3, sabe? Então, compensava. Mas o que eu tive de dor de cabeça... Andréia, com o meu carro, eu tive problema. Não, o motorista que trabalha muito tempo e não teve experiência com o GNV, não é. Não. Eu tive também, em 2019. Não, assim, primeiro que assim... Para o aplicativo, ok. Para o executivo, você perde porta-malas. Perde. Tá? Muitas empresas não queriam carro com GNV. Faz sentido, total. Muitas não queriam. Já perguntava, tal, atendia, mas muitas falavam que não queria. Então, assim, você precisa conhecer os bastidores. E uma coisa que eu ouvia muito, e eu escuto até hoje, por exemplo, com o híbrido ou com o carro elétrico. Tá, você investiu lá no seu carro elétrico, tá? Que você tem uma economia de combustível. Então, por isso, você consegue cobrar mais barato. Nossa, infelizmente. Você nunca ouviu isso? Dessa do elétrico, não. Não, Sério? qualquer carro. Tanto do GNV... Ah, tá. Para você economizar combustível, você vai Aí cobrar mais eu barato. consigo fazer um trabalho, eu consigo fazer um valor mais em conta. Isso se chama sucatear a classe. Mas não é só isso. Se você investe numa coisa para você ter lucro... Você não pode diminuir sua margem. Como assim? Eu não entendo essa conta. E acontece muito. Então, na época do GNV, que hoje é bem menos que se fala em GNV, né? Sim. Eu ouvia muito isso. Eu falava, mas você comprou o equipamento, você fez o investimento para você ter lucro. Como assim você vai cobrar mais barato? Né? Então, não faz sentido. Né? Então, as pessoas se perdem muito nisso também. A gente já está assim, caminhando já para o final. Vamos montar aqui, hoje, um cenário. Se a gente estivesse começando hoje, com a experiência que a gente tem para ajudar essa pessoa que está assistindo, vamos colocar aqui 5 dicas? 5 tá bom, 5 dicas são boas. Vai lá, 5 dicas, nós dois vamos construir aqui, principais para quem está começando nos aplicativos ou aquele cara que quer profissionalizar um pouco mais e sair, não depender mais. Vamos lá, dica fundamental número 1, qual que você daria? Número 1 é o comprometimento. Você entender que... Bom, é que aqui eu falei como executivo, né? Sim. Que eu prefiro ir para essa linha. Mas de aplicativo, a primeira dica... Não, acho que é comprometimento mesmo. Porque, querendo ou não, você é autônomo também. Motor de aplicativos é um autônomo. O comprometimento no aplicativo seria o seguinte, você saber que, apesar de você ser autônomo, você vai ter que cumprir ali um cronograma diário de atendimento, que você vai sair tal horário e vai voltar tal horário. Defina horário. O horário é... Aí você opta. Tem gente que prefere noite para madrugada, tem gente que prefere manhã para o meio da tarde, mas assim, você tem que saber que aquele horário que você está na rua, você está trabalhando. Sim. Né? Que acontece o erro de quem está com essa questão flexível. Ah, não sei o quê, passa no mercado, né? A pessoa liga, Nossa, a família isso é liga, horrível. passa no mercado, resolve isso, compra isso para mim. Ah, vai em tal lugar, você pode... Não, você está trabalhando e você tem que levar a sério esse horário de trabalho. Então, é um comprometimento mesmo. E outro ponto também, primeiramente com você mesmo, esse comprometimento. Pô, de falar, de você respeitar a sua palavra.
Se você tá falando que vai sair às 7 e vai trabalhar até meio-dia, fique nesse horário. É um exemplo, tá? E honre ele, porque é o seu tempo é escasso. E querendo ou não, a questão desse comprometimento vai muito da imagem de alto valor. Pô, como que eu me enxergo, como que eu me valorizo e volta sempre naquilo. Por que eu tô fazendo isso? Entende? E a segunda, essa eu vou dar agora. Gestão. Essa eu falei muito. Nossa, gestão paga até hoje por má gestão. Gestão, mas não só financeira. Gestão de tudo. Tempo, gestão de de tempo, financeira, das emoções no trânsito. Emoções no trânsito, isso é uma fala... As pessoas, quando estão comigo no carro, falam assim, nossa, você é tão calma nesse trânsito caótico, como você faz? Eu não absorvo. Então, quando eu estou sozinha, é outra história, que aí eu xingo, eu falo, eu vou para cima, me fechou, enfim, deixa para lá. Mas, trabalhando, eu simplesmente me blindo. O trânsito não me afeta. O motoqueiro não me afeta. Eu estou ali prestando um serviço, eu nunca estou apressada, né? Você está sempre ali, você está no seu horário, você está fazendo um atendimento da melhor qualidade. O trânsito não vai me afetar. Porque se eu absorver o trânsito, como é que a gente faz? Vai ficar buzinando a cada 2 minutos. É diário, você não pode passar o estresse para o cliente, o cara está ali, ele quer. Isso eu falando principalmente do executivo. A pessoa não quer problema. Não quer problema. E ela quer uma pessoa equilibrada emocionalmente. Equilibrada. Porque ela está confiando e pagando bem para aquele serviço acontecer. Então, você está sempre bem. O trânsito... Você toma uma fechada, você quer xingar, mas você não esboça a reação. Com os motocas, o meu slogan é: fujam dos motoqueiros. Foge. Eu tô aqui atento, quando eu ouço o barulho da motoca, eu já olho no espelho, carrinho pro lado, vai embora. Vai na direita, carrinho pra esquerda, passa na direita. É isso. Não é fácil, não. Vamos lá. Terceira dica. Eu diria que eu até marquei. Seja discreto. Discrição. Na fala, nas vestimentas. Não seja uma pessoa... Na sua postura. Intrusiva, né? Sabe? Sim, incisiva, né? Sair perguntando. Os clientes estão conversando lá atrás, os clientes estão conversando, você não está nem ouvindo. Porque a gente ouve muita coisa. Importantes e banais. Sim. E as fofocas também. E vou falar que homem é fofoqueiro. Fala que mulher é fofoqueira, mentira. Homem é fofoqueiro. O ser humano é inerente à nossa existência, não tem jeito. Discrição. Quarta dica, acho importante, acho que estaria na descrição já, a imagem pessoal, comunicação, acho que comunicação, né? Comunicação verbal e não verbal. A sua vestimenta, como você está se portando ali em frente à pessoa que está dentro do seu carro, acho que é super importante isso. Porque se você tá com o seu ambiente clean, limpo, e tá com uma roupa ok, para os aplicativos, uma camiseta, uma camisa polo ou uma camisa social mesmo, uma calça e o tênis, a pessoa já vai entrar, já vai te tratar totalmente diferente. Isso é uma regra pátria que eu falo. A pessoa, ela te julga sem falar um A pra você, só da sua imagem. E muita gente ignora isso. Principalmente, assim, falando agora, acredito que de aplicativo que você está falando, né? E muita gente não dá importância para isso porque está fazendo X. E eu vou falar de novo. Pode falar. Você está fazendo X, que você pode ter uma oportunidade. A pessoa que chama X está em todas as situações. Ela pode estar numa empresa, ela pode até ter poder aquisitivo, mas ela não quer pagar o black, ela paga o X, tá? Mas ela... Vendo o seu carro em ordem, a sua postura, você está vestido adequadamente, a sua forma de dirigir, ela pode te fazer uma proposta. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Inclusive, eu recebi já várias propostas. Eu não quis ir para trabalhar no fixo, mas... Então, dê valor a isso. Mas vale aqui, é um adendo. Você não vai conseguir isso rodando no X em São Mateus. Com todo respeito para quem mora lá. Você tem que estar no lugar que tem essa pessoa em potencial também. Mas a questão do Uber X agora, especificamente, é uma categoria de volume.
o negócio não para. E não para. Só que tem outro problema agora. Já vai sair um pouquinho do assunto, mas tudo bem, só pra concluir. Não para, você não pode parar. Porque é muito barato, é corrida muito barata e você tem que ganhar no volume ali e no tempo. Esquece quilômetro. Tempo é o mais importante. Aí eu vejo muito cara andando, eu andando na rua como pedestre, muito cara no carro parado aqui, ó. TikTok, sei lá, rede social e tocando, o cara sem não vai, postura, infelizmente. Sim. Então, assim, mas existe sim a oportunidade que você falou. E eu acho assim, em qualquer lugar. Eu acho que se você está feliz fazendo esse trabalho, né? Rodando ali em círculos, né? Que tem muita gente que só fica ali em bairro, fazendo curtinhas. Se você está feliz com isso, eu acredito que você não tem um propósito, porque você está desgastando um carro, ganhando pouco, aí você não cuida do carro, o carro está sujo, é o seu ambiente de trabalho, enfim, você não vai sair disso. Não vai. Tá? A sua postura ali, fazendo aplicativo, é a mesma que você entrar numa empresa, por exemplo. Eu penso assim. Perfeito. E o nosso exterior, ele reflete muito o que está acontecendo dentro da gente. Sim. Dentro da nossa cabeça, Sim. enfim, da nossa situação. Tá desanimado, o valor tá baixo. Ok, eu entendo, eu falo muito, tá baixo. Mas é mais um motivo para você fazer o seu melhor e tentar sair disso o quanto antes. Sim, não, e eu acrescento que é legal, é interessante fazer esses alertas, porque o meu público, a idade média é de 25 a 34, a idade. E ali 25 anos, para mim, isso é baseado... Eu sou um cara que eu sou aficionado em comportamento humano e tal, neurociência, eu estudo bastante isso. 25 anos é a média que o nosso cérebro está completo, que é essa região aqui da frente, que é o córtex pré-frontal, que toma decisões, a parte consciente, está formada. Então, dos 25 para frente, meu amigo, faz seus corre, dá seus pulos, que o mundo, a vida não é um morango e ninguém vai te salvar, não. Desculpa te falar isso, viu? Ficar reclamando aí, tá ruim, vai fazer outra coisa. Ou você seja a revolução dentro de você aí mesmo. A gente fica confortável na reclamação, né? Porque precisa coragem para fazer, tomar atitudes, sair de onde está. Tá ruim, mas você conhece. Você já domina esse ruim, né? Para ir para um lugar diferente, vai precisar que você mude. Perfeito. E não quer, né? Agora, quinta e última, só pra gente encerrar. Eu tenho uma que eu acho bacana, Pode tá? falar. Isso pro executivo. Ter sempre na manga lugares para indicar. Então, por exemplo, essa semana eu estava numa disposição de blindado. E Chique, tá? Eu adoro. A sensação de estar no blindado Nossa, é indescritível. é muito indescritível, bom. é indescritível. É muito bom. E, assim, de manhã até o final do dia. Então, o cara queria almoçar. Então, você tem que ter na manga. E nas regiões que você está. Né? Então, foi engraçado porque teve... Assim, eu tenho mapeado os restaurantes que eu indico. Tudo já mapeado no Maps. Né? Tenho na manga. E a gente foi fazer uma visita na Zona Norte. E na Zona Norte eu não tinha mapeado nenhum restaurante. Tem uma coisa lá no seu internet, você sabe, né? Qual? Fogo de chão. Não, fogo de chão é o básico, né? É o mas básico, assim, mas dá pra pôr. Mas na não Zona é todos Norte, que né? gostam enfim. Aí eu falei, preciso ter uns diferenciados. E Zona Norte, região de Santana, Alto de Santana... Não tem nada. Não, pelo contrário. Tá legal? Muito bom. Tem um centro comercial ali na Brasleme ali que é legal, hein? Altíssimo nível. Bons restaurantes. E eu sei disso, mas eu não tinha mapeado, porque é raro eu estar ali. Na Zona Norte. Esse é o diferencial. Aí vai pedir ajuda numa parada e outra. Pelo amor de Deus, você que sai aí para os restaurantes finos aqui, me passa aqui. Na hora eu já recebi as indicações que eu lembrava, mas na hora não pensei. E aí mapeei e tal. Ele acabou optando por um restaurante do outro, na Zona Oeste. Mas é isso, você ter na manga lugares para indicar. É bacana isso. Indicação de lugares. Inclusive, geralmente você indica o quê? O que você gosta assim? Todo cliente pergunta, é esse que eu indico. Eu sou muito fã da Adega Santiago. Lá na Cidade Jardim, né? Chique demais. Eu gosto da Sampaio. A Sampaio, Sampaio Vidal, que tá ali, a outra. Sampaio Vidal lá em cima, em Pinheiros? Eu gosto muito daquela unidade.
Eu acho o lugar, assim, maravilhoso. Legal, né? Tem no Maravilhoso. CJ também. O que eu gosto muito, sabe qual que é? O Beef Bar. Na Barão de Capanema com a ministra. Não conheço esse. Bom, hein? De esquininha ali. Ministra com a ministro com a Barão de Capanema. Ele é do Felipe Massa, sabia? O piloto? Ah, é? O Beef Bar é um restaurante da França, tem lá em Mônaco. E ele gosta muito. Ele fala, vou abrir um no Brasil. Ele abriu, já acho que tem uns 3 anos. 3, 4 anos já. Que bacana. Muito. Nossa, por que eu gosto do Beef Bar? Que em 2021, eu conheci um cliente maravilhoso, Leandro Josias. Doutor, um abraço pra ti. Sou muito fã da sua pessoa em primeiro lugar. Até hoje a gente conversa no Instagram. Ele tem vindo menos pra São Paulo, mas eu atendi ele e a família dele no final do ano. E ele foi no Beef Bar. Ele me convidou pra almoçar. Eu disse não, eu não tinha coragem. Falei, doutor, muito obrigado, mas eu vou ficar aqui aguardando você. Ele falou, vou te trazer alguma coisa. Ele me trouxe uma marmita. Foi a melhor carne que eu comi na minha vida. Eu já perdi essa vergonha. Eu morria de vergonha também. Eu também não. Hoje não. Hoje eu vou muito aqui, ó, felizão. Vou ali no Mac enquanto o senhor almoça. Hoje eu vou sorrindo. Hoje eu... Com certeza, doutor. Temos muito a conversar. Acontece. É a parte boa do trabalho. Total. Eu comi no uruguaio, né, com os italianos, que Sei. eu nunca tinha comido uma carne tão fantástica como a que eu comi, assim. Então, são experiências muito boas que tudo vai agregando, né? E quanto mais bagagem, mais você consegue aí passar também para outros clientes e tal. Então, é isso. Adoro o que eu faço. Legal, com certeza. E aí, André, gostou do papo? Oh, bacana, fluiu bastante, Caraca. né? Primeiro episódio, caramba. Primeiro episódio. Se der ruim aqui, ó, eu tô lascada com ele. Porque... Cara, e fluiu normal, isso é bom. Eu falei pra você, não se apega em seguir algo aí. A gente só faz deixa um rolar. roteiro, deixa eu só mostrar assim, tem um roteiro. Não, total. Uma ó. fala, eu vou falar isso. Eu falei quase tudo aqui, o que eu tinha anotado, mas geralmente a gente acaba... A conversa vai fluindo de um jeito e você vai... Ótimo. Então, pra gente encerrar, deixo você à vontade aí pra falar o que você quiser e deixar suas redes sociais, seu contato. E é isso, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e realmente é uma honra e uma responsabilidade estar aqui. E eu desejo muito sucesso para você, que você traga pessoas incríveis aqui para trocar essa ideia. E o que eu quero falar é o que você vai fazer, seja onde você está, no seu momento. Está numa fase difícil, está sem propósito. Ache um propósito. Você tem que ter ali um propósito, né, para você seguir. Faça o seu melhor, não importa se o seu carro é o Kwid e você está no X. Né? Que as pessoas têm esse complexo, às vezes, mas meu carro... Cara, faz o seu melhor ali para você ir avançando, sabe? Aonde você está, você tem que se dedicar, fazer o seu melhor, que não tem como dar errado. Né? E aí, quem quiser me seguir, né? O meu perfil ele não é um perfil de trabalho, tá? Ele é um blog onde eu conto o meu dia a dia para vocês. Chama Fênix nas Pistas, tá? No Instagram. E muito obrigada a todos vocês. André, muito obrigado. E você, deixa nos comentários aí se você curtiu esse papo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Exec Driver para aproveitar novos episódios aí, que vai vir muita coisa boa. Foi um prazer enorme e eu espero que esse projeto tenha muito sucesso, porque é o que você falou agora. Eu geralmente costumo me dedicar muito no que eu faço e para principalmente agregar valor. Tanto no nosso trabalho com nossos clientes e aqui para as pessoas que acompanham, que tem muita dúvida. Certo? Obrigado, gente. Um abraço e até o próximo episódio. Beijo.